Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo notícia mais uma vez sobre os fundos imobiliários, né? E hoje muita gente fica me perguntando se tem algum bom fundo imobiliário de renda urbana que não seja o HGRU11, né? Que todo mundo geralmente só vai expor o HGRU11, que está envolvido aí nessa negociação aí, onde o Pátria acabou comprando o Credit Suisse. Então, algumas pessoas estão perguntando se tem alguma outra alternativa, né? E uma excelente alternativa, para quem ainda não conhece, é o TRXF11, né? Também ele é um fundo de renda urbana. A sua cotação, que é para você saber, né, que esse vídeo está sendo gravado hoje, é R$ 107,49, né? Entregou aí nos últimos 12 meses 10,09% de dividendo, né? O seu preço sobre o valor patrimonial está entre 1,06, ou seja, como ele é um bom fundo de tijolo, você não vai conseguir comprar ele por menos de 1, né? Porque a tendência, o fundo de tijolo, é se valorizar, principalmente diante da queda da Selic. A sua liquidez é de 4,9 milhões, ou seja, se você tivesse 4,9 milhões em cotas do fundo imobiliário TRX-F11, você conseguiria vender em um único dia, certo? Ou seja, você não teria dificuldade para vender. E para um fundo que tem uma cota de R$ 100, é muito alto, certo? E uma excelente valorização de 14,40%, certo? Ou seja, o setor de renda urbana, o que significa renda urbana? Você compra imóveis, não presente em um shopping, não presente em um edifício, mas espalhado por grandes centros urbanos e bem localizado, e você aluga, né? Se nós olharmos, você que comprou nos últimos 6 meses está sorrindo, né? Porque saiu aqui na casa de R$ 100 e hoje está na casa de R$ 107. Se você comprou aí há mais de um ano, está sorrindo mais ainda, né? Que comprou na casa de R$ 94 e pegou a super subida do meio do ano nele. E se você comprou há 5 anos, aí você está sorrindo mais ainda, né? Porque você conseguiu comprar ele principalmente depois da queda devido à pandemia e você conseguiu pegar essa super subida saindo de R$ 67 e hoje já batendo R$ 110, né? Sofreu uma pequena queda, mas a tendência é subir de novo, ou seja, você teria aí duplicado o valor da cota, né? Quase duplicado o valor da cota, principalmente se você tivesse comprado aqui depois dessa queda, certo? Do ponto de vista, as principais informações é de renda, né? É um fundo de tijolo, né? De vacância zero, né? Tem 111.308 investidores, 13 milhões de cotas espalhadas na mão desses investidores, preço sobre o valor patrimonial R$ 101,76, ou seja, por um bom tempo ele ficou abaixo da casa de R$ 100, dando oportunidade de compra, um patrimônio de 1,35 bilhões e o seu último rendimento foi 90 centavos, né? Um excelente rendimento. Se nós olharmos do ponto de vista de rentabilidade, né, ele não chega a completar aí nem os 2 ou 3 anos, né? Então é um fundo bem novo, né, que está começando, né, e já tem demonstrado um bom potencial. Nós não podemos levar em consideração os últimos 5 anos, só podemos levar em consideração os últimos 2, né? E ele tem conseguido aí bater o CDI, né? Tem conseguido bater tranquilamente o CDI, né? Mas a gente tem que olhar para o IPCA, certo? Por quê? Porque imóveis eles têm que ganhar, não é do CDI, eles têm que ganhar do IPCA, né? Porque os imóveis eles são reajustados pela inflação. Vocês podem observar, né? Ele consegue bater tranquilamente aí a inflação, certo?
Dando prosseguimento aqui, descendo, né, nas descrições, né, como vocês podem observar, o dividendo atual 10,09, né, e o dividendo médio 9,95, que é alto, que é elevado, se nós estamos levando em consideração o fundo de tijolo. Mas o que nos chama mais atenção é isso que vem acontecendo. Saiu de um dividendo de 7 centavos, né, de 70 centavos, na verdade, né? Subiu aí para 80, depois reajustado para 85 e agora chegou na casa dos 90. Ou seja, esse é o objetivo do fundo de tijolo, é valorização, né? Aumento do dividendo a cada ano, né? E uma coisa que a gente espera é o aumento de patrimônio, que é o que a gente está esperando que aconteça, certo? Se você comprou cotas até o dia 30 de novembro, agora no dia 14, né, você vai receber 90 centavos por cada uma das cotas, né? Então, desde que ele surgiu, ele vem entregando aí um dividendo acima de 0,7 ao mês, né? Então, um excelente dividendo, principalmente que os fundos de tijolos ficaram para trás devido à grande valorização dos fundos de papéis. No caso do TRXF11, ele tem 50 imóveis, né? 50 imóveis espalhados por várias regiões do Brasil. 23 em São Paulo, 5 em Goiás, 4 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 2 no Piauí, 2 no Ceará, 2 no Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um no Distrito Federal, um na Paraíba e outro em Sergipe. Ou seja, ele é um fundo diversificado em imóveis, né? E diversificado também por regiões, né? O que o torna ainda mais seguro, certo? Vamos ver o relatório dele, né? Para pegar aqui mais umas informações com relação a este fundo, né? A primeira informação que nós vamos pegar é justamente a alocação dos recursos, né? Como é que esses recursos eles estão concentrados, né? Esses recursos eles estão concentrados principalmente em imóveis, né? A concentração dele é principalmente em imóveis. Do ponto de vista de perfil dos imóveis, 94,83 é no varejo, né? Quanto mais o varejo andar, maior o rendimento, e 5,17% da sua carteira é para o parte de galpões logísticos, né? Do ponto de vista de segmentação, 33,32% no varejo, 54,76% no atacadista e 11,92% aí dividido entre casa e construções, né? Ou seja, residencial e construções. Do ponto de vista de contrato, né? 97,43% atípico, né? E 2,57% que são contratos típicos, né? Do ponto de vista de inquilinos, talvez seja aqui o ponto mais que causa um pouco mais de medo, né? É o açaí. O açaí é responsável pelo aluguel de 52,76% dos imóveis, ou seja, se acontecer uma crise dentro do açaí, esse fundo, infelizmente, ele vai junto, né? 20,44% é para o Pão de Açúcar, 8,93% é para o Grupo Mateus, né, que está crescendo principalmente na região Nordeste, 6,17% é o Obra Max, né, 5,75% Leroy Berlim, né, Extra 3,38, né? E Carrefour 2,57, né? Então estes fundos aí eles acabam concentrando, né? Acabam aí concentrando boa parte dos imóveis deste fundo imobiliário, né? Então, você que tem cotas desse fundo imobiliário, você tem que estar de olho como é que o açaí
e como é que o Pão de Açúcar principalmente estão se comportando. Porque diante de uma crise no açaí e no Pão de Açúcar, esse fundo ele é afetado diretamente, certo? E como vocês podem observar, existe uma grande concentração, né, na mão desses dois inquilinos, certo? Mas como o fundo tem essa alta concentração na mão desses dois inquilinos, por isso é que ele diversifica tanto imóveis em diferentes regiões do país, né? Então, o problema, essa ideia é um problema no açaí, no Pão de Açúcar nacional, né? Se for somente local, não, ele não será afetado. Por quê? Porque a concentração é pequena. Por exemplo, aqui o Pão de Açúcar Calcaia, aqui no Ceará, é somente 2,99%. Então, se tiver uma crise lá no Pão de Açúcar, aqui no Ceará, né, na região da Calcaia, este fundo não vai ser tão afetado. Ele só é afetado se tiver uma crise nacional do Pão de Açúcar. Aí não. Aí vai pegar uma boa fatia dessa carteira. E para finalizar, o prazo médio de contrato são 14,48 anos, né? Ou seja, sempre contratos longos, sendo que 5,63 vão se vencer em 2030, né? Aproximadamente 53% vão se vencer depois de 2035 e mais de 40% vão se vencer só depois de 2041. Ou seja, você pode ficar tranquilo. A única coisa que você precisa ficar de olho é como está o Pão de Açúcar e o açaí, porque se tiver uma crise nacional, ambos os fundos podem ser, esse fundo pode ser impactado fortemente, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Veja se ele faz sentido. Se você tem na carteira, acompanhe. E se você não tem, veja se ele tem sentido fazer parte da sua carteira, né? Se vale a pena comprar ou não, né? Então, sigam o nosso canal, compartilhem, sempre comentem, indiquem aí para outras pessoas para que o YouTube possa seguir, né? É, distribuindo o conteúdo que nós geramos. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.